Certo dia, Joe Barish se levanta confuso. Talvez por um pijama novo que não se lembrava de ter comprado, por um arranhão no carro que não tinha feito, ou então por um impulso de matar o trabalho e pegar um trem para Montauk. I don't know why. I'm not an impulsive person. Aviso, não assista a esse vídeo caso não tenha assistido ao filme. Vá sem conhecer, sem ler sinopse e aproveite. Não recomendável ou altamente recomendável assistir após casos de términos ou amores não correspondidos. Qual seria a sua reação se encontrasse um cartão na sua caixa de correio com a mensagem de que seu amado te apagou da memória? What is it? I don't know. It's some place that does a thing. Essa foi a ideia sugerida por Pierre Bismuth ao seu amigo Michel Gondry para um filme que consequentemente mais tarde se tornara Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, cujo título se refere ao poema de Alexander Pope. De Heloísa para Abelardo é uma epístola em verso publicada em 1717, inspirada na história de Heloísa de Paraclito e Pedro Abelardo, que viveram um amor escondido e impossível por conta de circunstâncias sociais durante a Idade Média. Sucumbindo aos seus desejos e ardentes de paixão, Heloísa acaba engravidando, o que acarreta uma série de problemas. Mesmo separados, trocaram cartas, e apesar de terem falecido em anos diferentes, foram enterrados juntos. É possível encontrar seus túmulos no maior cemitério de Paris, Père Lachaise, famoso por diversas personalidades ali sepultadas, como exemplo um deles o escritor Oscar Wilde. Não vou entrar em muitos detalhes sobre a história, mas vou deixar uns links na descrição que você pode conferir com mais detalhes. O poema de Alexander Pope se passa em uma profunda e terrível cela, que acusa o eu ser morada da mente. E assim como Heloísa se mostra deprimida, mas ainda agarrando as aventuras dos pensamentos, de coração quente, temos a figura de Joe Barish. Please let me keep this memory. Just this one. Obviamente não querendo dizer que o filme é uma releitura do poema ou coisa do tipo, eu só quis criar essa correlação porque eu não conhecia o poema e a história por trás dele. Heloísa é impedida de encontrar com seu amor da mesma forma que Joe Barish é meio que forçado a fazer esse procedimento porque a Clementina fez isso primeiro, ele agiu de impulsividade e isso é deixado claro desde o começo do filme. Duas pessoas apaixonadas de épocas diferentes, histórias diferentes, mas que só possuem a memória para se agarrar. O filme em si não é complexo, mas ele conversa sobre uma temática muito complexa, o luto. Acredito que o processo de superar um relacionamento, lidar com finais de ciclo, seja um processo de luto. Afinal, não existe remédio para coração partido, e quanto mais a gente luta contra, mais machuca. Quando nos relacionamos com pessoas, mesmo que de forma mínima, tendemos a absorver algo daquilo. Às vezes, nem que seja uma professora do ensino fundamental que te ensinou que se escrevia colégio com acento agudo no E, e desde então, toda vez que você escreve essa palavra, se lembra dela. Isso foi um pouco específico, mas... O mesmo serve para quando estamos apaixonados e dedicamos aquela música do Tim Maia, mas é aquela música. E aí, quando acaba, você não consegue nem mais escutar a música porque te remete àquela pessoa ou àquela fase. Ou é só eu? Eu amo você. I hate this song! Son, you're gonna have to exit the vehicle. O ponto que eu quero chegar aqui é que quando nos tratamos de pessoas às quais tivemos uma relação a longo prazo, seja ela qual for, a dor de se acostumar a viver sem sua presença é ainda maior. Parte das nossas memórias deixam de ser só nossas para se tornarem compartilhadas e associadas com a do outro. Como exemplo, quando Joe apaga Clementina da sua mente, deixa de se lembrar do Dom Pichote. Huckleberry Hound. I don't know what that means. Huckleberry Hound? Are you nuts? É impossível apagar alguém de sua memória sem apagar parte de si mesmo também. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança só ganha mais relevância com o passar do tempo justamente por se tratar de uma temática eterna. Afinal, desde o começo da civilização, o amor foi ressignificado de muitas formas. Se apaixonar nunca foi fácil pra ninguém, até porque o ser humano tem uma mente muito complexa, a gente tá mudando o tempo inteiro e às vezes é difícil acompanhar o ritmo do outro. E o que eu vejo em Brilho Eterno é um grande conflito de personalidades e de convivência, mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O ponto que eu quero chegar aqui é que para muitas pessoas a forma de lidar com a dor seria esquecendo, e esse filme é o maior tapa na cara para quem pensa isso. A ideia de Dr. Mierzwiak em dar uma nova chance de vida para essas pessoas, fazendo com que elas esqueçam de suas antigas relações, se mostra completamente falha, e isso é só a gente observar a Mary, a Clementina e até mesmo o próprio Joel. Muitas vezes nos esquecemos que a dor ela é essencial, ela pode ser produtiva, ela faz parte de um processo e não tem como evitar isso. Oh, but come on, there's no way to stop the heartbreak. What do you do about that? You cry. You cry.
Não é a primeira vez que eu cito essa cena em algum vídeo e não vai ser a última, porque foi a melhor resposta que alguém poderia ter dado na face da Terra. É um episódio que me ajudou em tantos momentos diferentes da vida que realmente às vezes não tenho o que fazer, esse sentimento, essa dor não vão pra lugar nenhum e não tem nada de ruim nisso. Mas agora, voltando pra Brilho Eterno, tem até uma cena que passa de relance que uma mulher tá segurando os objetos de um cachorro. O que eu acho é que se esse procedimento realmente existisse e desse certo, que é muito difícil, tudo se tornaria motivo pra fazer o procedimento, ainda mais numa sociedade que tem se tornado cada vez mais imediatista. Até agora, a tecnologia foi bem sucedida em fazer-nos esquecer de tudo, exceto as coisas das quais não queremos lembrar. She was nice. Nice is good. Trying to be nice. You're trying to be nice. Seem nice, so. Oh, now I'm nice? I don't need nice, because I really like that you're nice. You're really nice. That'd be nice. A princípio, percebi uma predominância na palavra nice no vocabulário do Joel, que em pouco tempo irrita a Clementina por sua simplicidade, mas que gradualmente passa a ser parte das falas dela também. I had a really nice time last night. Nice? I had the best fucking night of my entire fucking life last night. That's better. Nice, do antigo francês nice, era equivalente a descuidado, fraco, simplório e estúpido, derivado do latim niches, que significava ignorante. Passeou por diversas mudanças de sentido do século XII pra cá, indo de tímido, incômodo, preciso e cuidadoso ao atual bondoso, cuidadoso com os outros. Óbvio que eu não vou ficar buscando a origem de palavra por palavra, então esse vídeo vai ter 30 horas, reconheço que nice é uma palavra bem comum e essa repetição foi até que cômica, mas me chamou a atenção por conta da definição da palavra desde simplório e fraco, até tímido e bondoso, descreverem totalmente a personalidade do Joel. E agora, em contraponto, nós temos a Clementina. Os dois têm muitos pontos em comum, mas eles têm personalidades bem diferentes. Ela é uma jovem impulsiva, comunicativa, que gosta de estar mudando o tempo todo, e isso se reflete na sua maneira de ser. A gente vê que no primeiro encontro deles, ela já pega um frango do prato dele. Can I borrow a piece of your chicken? Na sua maneira de se vestir, até mesmo nas mudanças de cabelo, que também servem pra delimitar o tempo, já que Brilho Eterno é um roteiro não linear. A Kate Winslet diz que ficou super animada em ser chamada pra atuar essa doida, neurótica, maravilhosa mulher americana, como ela descreve, num filme contemporâneo, porque ela estava acostumada a fazer filmes de época. E, aliás, eu demorei um tempo pra descobrir que ela é a atriz de Titanic. Ela não conhecia o Michel Gondry, até porque o único filme dele dirigido antes de Brilho Eterno foi o Natureza Humana, mas aí quando mostraram os clipes que ele dirigiu, ela reconheceu e falou: meu Deus, é esse cara? Ela disse que o Jim Carrey, como pessoa, tem uma energia maravilhosa, sempre muito vivo e adora fazer as pessoas rirem. E ela disse que ele é muito engraçado e o Michel estava sempre tentando conter isso, enquanto ela tinha que ser grande e barulhenta. O Michel complementou dizendo que via o Jim Carrey entre os takes, ele se tornava uma pessoa completamente diferente, então essa coisa de conter era mais pra manter o personagem mesmo durante os cortes. Disse que ele é uma pessoa muito charmosa e eles parecem se dar bem, pelo menos em vídeos. Tem até um vídeo dos dois conversando em que o Jim Carrey cita que o roteiro do Charlie Kaufman estava mais próximo da perfeição que alguém poderia conseguir e que ele tinha um toque muito único para memórias da infância. O personagem do Jim Carrey em si é nostálgico e calado. Quando voltamos para sua infância, é possível identificar aspectos que moldaram sua fase adulta, e como há uma parte de nós que ainda espera que alguém venha nos pegar no colo. Apesar de algumas cenas engraçadas, continua sendo tudo muito íntimo. É um roteiro que trabalha muito nas sensações. Such a feeling of security. Agora falando um pouco sobre o Mark Ruffalo, ele disse que adorou o personagem e como as características não estavam descritas no roteiro, ele pôde viajar um pouco nisso, então esse lance do topete, esse lance com The Clash foram ideias dele, o que realmente trouxe um toque muito carismático e único pro personagem. Eu gosto disso, de ver como a galera fala com uma saudade dessa época, o pessoal parece ter se divertido muito durante. Gosto de como as histórias se interligam e, por exemplo, a gente tem o personagem do Elijah Wood, que é totalmente desprezível, mas chega uma hora que você fica com dó dele, é engraçado porque ele tem essa carinha engraçada também. Então, além de um elenco muito bom, ele funciona, o pessoal lá parece ter uma conexão. E uma das coisas a se pensar é que quando começa o procedimento, a gente só vê vendo aquelas discussões, aqueles momentos ruins, e eles gradualmente vão ficando melhores. O que eu acredito é que quando a gente passa por um processo como o término, ou a gente tende a romantizar tudo que aconteceu, ou então a pensar que tudo foi absolutamente horrível. Então, essa viagem por dentro da mente é extremamente interessante porque a gente vai vendo as coisas como elas realmente são. O que acontece
acontece com esse casal é que eles vão se distorcendo e se desgastando um do outro, tanto que no final, quando os dois escutam as coisas ruins que disseram um do outro, mas dessa vez sem se conhecer, eles ficam em choque. Talvez pelo conforto do dia a dia acabar relaxando, ou então em busca daquele êxtase da primeira vez, em busca da novidade, daquilo que faz nosso estômago se arrepiar todo. Chegou num ponto em que os dois estavam totalmente fora de sincronia, desconfortáveis na presença um do outro, e por isso eu acho aquele final tão bonito, porque ele é uma aceitação do outro como ele realmente é. Primeiro, pela distorção que criamos do outro junto com o comparativo de o conhecer pela primeira vez. E segundo, por agora escolherem e tentarem mais uma vez, mesmo escutando aquelas coisas horríveis que disseram do outro, mesmo agora reconhecendo os defeitos que tem, eles terminarem juntos. Não é um final definitivo, igual eu já vi gente falando, até porque nada dá a garantia que aquilo vai dar certo de novo. Foi uma escolha deles, e eu acho isso muito legal quando a escolha ela sobrepõe a necessidade. Muitas vezes ficamos com pessoas mais por necessidade, por uma vontade de matar aquela carência, de não ficar só, do que por realmente querer, de enxergar aquela pessoa, enxergar aqueles defeitos e escolher estar. Eu choro com aquele final toda vez, porque essas simples palavras de afirmação, que elas só te aceitam, só te acolhem, pra mim são muito significativas, igual teve o episódio de Midnight Gospel, igual esse final de Brilho Eterno. E aí entra em toda aquela parada de destino, que é mais uma coisa a se refletir do que um fato em si, já que mesmo depois do procedimento, os dois ainda se procuram de alguma forma. There's a word in Korean. 인연. It means providence or fate. Você acredita que pessoas estejam destinadas a se encontrarem? Digo, não ficarem juntas, mas se esbarrarem eventualmente? Inhyun é um conceito budista que instiga uma conexão que surge quando duas pessoas cruzam caminhos, nem que seja por um estranho que esbarramos na rua. Ou então, se duas pessoas se amam, é porque houve 8.000 camadas de Inhyun ao longo de 8.000 vidas anteriores. Ou então, tudo seria por uma grande coincidência, impulsionada por algum tipo de atração. Eu não tenho a resposta pra nada disso, não existe uma verdade absoluta, mas é curioso como as pessoas se conhecem e se conectam. É muito difícil encontrar uma pessoa com quem a gente realmente consiga se conectar, se sentir descansado. E quando acontece, muitas das vezes a única explicação possível parece destino. Porque isso aconteceu comigo de uma forma bem provável e com uma pessoa que eu não tinha absolutamente nada em comum, nenhum conhecido, ou enfim, era só um estranho que estava lá naquele momento e que eu notei. E de repente nossas vidas parecem ter ficado tão entrelaçadas que é até estranho imaginar que 3 anos atrás eu nunca nem teria imaginado a existência dessa pessoa. Talvez vá muito pela questão do e se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse aparecido naquele momento, naquela hora, mas eu realmente acredito que algumas relações parecem estar interligadas, um fio que nos segura, que nos puxa. O nome do filme se chama Past Lives e vale super a pena você assistir, eu acho lindo. É mais um momento de reflexão mesmo. O Joel e a Clementina, mesmo após não se lembrarem mais um do outro, se procuram, e o mesmo com a relação do Mierzwiecki com a Mary. Mesmo após Mary se esquecer do caso com o doutor, continua a sentir a mesma atração, e Mierzwiecki, mesmo tendo a ciência da história que estava se repetindo, não se conteve. As emoções transcendem a memória, e isso é algo que não se pode apagar. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. 그거 봤어? What did I do? I love you so much. Mesmo Brilho Eterno entrando na categoria de filmes de ficção científica, a ambientação dele se adequa à época em que se passa. Então até mesmo a máquina que se coloca sobre a cabeça para mapear as memórias não parece ficcional. É um filme que brinca muito com desfoque, perseguições em cenários vazios, iluminação e transições, mas sempre de uma forma bem suave, e isso se deve ao estilo manual do Gondry. Ele diz que houveram muitas pesquisas para encontrar formas de simular a imagem desaparecer sem ficar muito eletrônico. Com isso surgiram uns testes bem legais, e um deles que não foi utilizado foi misturar areia com tinta e projetar no rosto da pessoa. Então você já imagina o quão outros testes não foram utilizados também, mas devem ter ficado fascinantes da mesma forma. Uma coisa que eu fiquei meio em choque ao descobrir é que eles usavam esses placares para simular o desfoque. O Gondry já trabalhou no The Clash Independence da Bjork e fez o projeto de uma máquina incrível. Então, apesar de ter sim muitos efeitos eletrônicos e que eu acho muito legal, um deles, daquele carro desmontando, é até satisfatório, sabe? Eles têm um cuidado e uma prioridade de fazer as coisas manuais, isso se deve até mesmo à forma que foi gravado, muitas coisas segurando a câmera mesmo, tem essas tremidinhas que fazem a gente até se sentir mais próximo, soa como algo mais pessoal. Muitas brincadeiras com cenários que se mesclam, perspectivas, mas ainda com o foco das coisas serem o mais naturais e sutis
X possível. O Pierre Bismuth, como dito anteriormente, amigo do Gondry, a pessoa que deu a ideia que desencadeou o filme, também envolvido no roteiro, ele e o Gondry, mas eu diria que quem deu corpo pra tudo isso foi o Charlie Kaufman, mas dele vamos falar um pouquinho mais pra frente. Enfim, o Pierre Bismuth diz que quando Michel Gondry fez seu primeiro filme, não sabia nada sobre técnicas de cinema, porque ele era um diretor de teatro, então havia essa necessidade de criar e ao mesmo tempo ele gostava dessa ideia de replicar certos efeitos sem usar nada muito tecnológico. Tem essa cena em que o Joel persegue a Clementina pra se desculpar e no momento que ela vai pro banheiro, desaparece. A questão é que ela passa por um alçapão, então passa por trás das câmeras até uma porta que vai até a cozinha. É um diretor muito criativo e é sempre muito legal acompanhar esses processos manuais que dão um toque muito especial pra obra. Como exemplo, as técnicas de planos múltiplos da Disney antigamente. E agora vamos falar do Charlie Kaufman, porque essa é uma pessoa excepcional. Normalmente, um filme é associado ao diretor, menos quando o Charlie Kaufman está envolvido no projeto. No, I don't want to take my time. I want to get off the stage. Quando vejo seu nome, já presumo que vou gostar porque ele tem uma escrita muito honesta, que normalmente trabalha em algum sentimento humano muito complexo, específico, e explora suas camadas de um jeito muito íntimo e único, mas que ao mesmo tempo gera identificação. É perceptível quando um roteiro é dele e é justamente nessa escrita honesta em que ele criou a sua própria marca. A gente consegue reconhecer uma coisa que a gente até parece que conhece o cara. Isso sem contar que ele parece ser uma pessoa super gente boa. Ele se mostra consideravelmente tímido, introspectivo, mas ainda assim tem o jeito de falar e ele é muito engraçado. Eu recomendo que vocês assistam às suas entrevistas e palestras porque traz uma grande inspiração, independente do âmbito profissional e pessoal que você queira seguir. Mas aí, principalmente se você tiver o interesse em ser roteirista ou nesse meio. Talvez, após assistir Being John Malkovich e Estou Pensando em Acabar com Tudo, você presuma que ele é o típico cara obcecado, perturbado mentalmente. Vou citar um exemplo de um artista que eu gosto muito, o Robert Crumb, que tinha essa compulsão em desenhar, era doentio, mas genial, e essa síndrome do artista obcecado é algo bem comum. A gente vê em filmes como Cisne Negro, Whiplash, ou até mesmo em artistas que a gente gosta quando vai pesquisar a fundo, mas aparentemente, pelo que ele fala em entrevistas, o Charlie Kaufman parece ser uma pessoa super simples. É lhe perguntado em uma entrevista, como você escreve? É uma compulsão ou como um exercício de escritura onde você diz que vai se sentar e escrever por 3 horas hoje, por exemplo? Ele responde que não é nenhum dos dois, e complementa, é difícil pra mim, não sou disciplinado dessa forma. Não diria que é uma compulsão, e sim que é o meu trabalho e eu tenho que fazê-lo para pagar minhas contas. Eu gosto de fazer às vezes, e não consigo pensar em nenhuma outra coisa que preferiria fazer, mas é difícil. Eu sinto que quando estou fazendo, eu quero que seja algo significativo e que seja honesto pra mim. Não quero colocar algo que seja como lixo no mundo. E só abrindo um parênteses aqui, quando ele fala sobre lixo, é no sentido da massificação, no sentido de estar fazendo algo vendido e sem alma. Até porque ele já falou sobre massificação em outra palestra e fala como a falha é digna de honra, porque você se propôs ao risco de falhar e sem isso você não teria feito mais nada de diferente do que você já fez antes. E agora, só pra finalizar o que ele respondeu na entrevista, ele diz, é importante pra mim, mas não é como se fosse essa experiência divertida. Nós estamos falando de um ser humano com as suas próprias complexidades, mas que no final do dia só está fazendo o seu trabalho e faz isso muito bem feito. E agora eu só vou finalizar essa parte com uma mitada do Charlie Kaufman em que ele diz, diga quem você é e diga verdadeiramente em sua vida e em seu trabalho. Diga para alguém que está perdido, para alguém que ainda não nasceu, para alguém que só vai nascer daqui a 5.000 anos. Sua escrita será um registro do seu tempo, mas mais importante se você for honesto sobre quem você é. Vai ajudar aquela pessoa a ser menos solitária em seu mundo porque aquela pessoa vai se reconhecer em você e isso lhes dará esperança. Dê isso para o mundo ao invés de vender algo para o mundo. Não permita que seja enganado em pensar que a forma que as coisas são é a forma que o mundo deve funcionar e que no final, vender é o que todos deveriam fazer. Tente não fazer. Não é fácil, mas é essencial. Certeza que isso despertou sua curiosidade em conhecê-lo caso ainda não tivesse conhecido. Escute um cara que tem muito a dizer e ainda muitas histórias pra escrever. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, não ironicamente, eu sei que é meio exagerado eu ter assistido esse filme tantas vezes, mas foi um filme que me ajudou em muitos momentos diferentes da vida e foi o que me consolou em muitos momentos. Essa coisa que ele fala sobre você se ver em algo e isso te trazer esperança, pelo menos pra mim é muito real, até porque existem certas obras e filmes que eles descrevem sensações tão específicas e que às vezes você pensava ser o único que sentia dessa forma. Encontrar algo assim é um tapa na cara, mas ao mesmo tempo um abraço, porque significa que alguém nesse mundo inteiro te compreendeu. Logo, sem sombra de dúvidas, eu considero Charlie Kaufman um dos meus roteiristas favoritos e estou ansiosa para novos projetos. Eu assisti o Estou Pensando em Acabar com Tudo, que foi seu último filme, e eu simplesmente adorei. E agora, de verdade, só pra concluir aqui, Brilho Eterno venceu o Oscar de 2005 apenas na categoria de roteiro original, que também foram os primeiros Oscars do Charlie Kaufman, do Michel Gondry e do Pierre Bismuth.
Agora, só abrindo um breve parênteses aqui, olha como é gostoso pronunciar Pierre Bismuth. Houve uma personagem que teve suas cenas completamente excluídas e sua existência citada algumas vezes, mas ainda assim relevante para a história. Estamos falando de Naomi, o ex-interesse amoroso do Joel. Maybe I should get back together with Naomi. Do que eu tenha conhecimento, houveram 3 cenas. Uma delas se passa numa praça em que o Joel começa a conversar sobre terminar, porque era insustentável manter algo em que os dois estavam se sentindo infelizes. E a Naomi logo entende e saca que ele conheceu uma pessoa nova, mesmo ele negando isso. The thing is, whatever it is you think you have with this chick, once the thrill wears off, you're still Joel, with the same problems. Também temos uma cena de um breve diálogo dos dois se despedindo antes que Joel fosse pra festa na praia da Carrie e do Rob. A Naomi não pôde ir por estar trabalhando. E por fim, uma conversa entre os dois pelo telefone. Eu fico imaginando a reação dessa atriz ao descobrir que todas suas cenas foram excluídas e coitada, mas por um lado, eu achei uma ótima escolha. Eu gosto quando as coisas elas não são totalmente autoexplicativas, do tipo, eu tinha uma ex, então obrigatoriamente eu preciso mostrar essas cenas com ela. Não. A gente tem conhecimento de algumas coisinhas, não sabe quem é, não visualiza isso. Ainda tem a sua importância, mas eu acho que não é essencial. O foco agora já é em outra relação, a dele com a Clementina, e eles ficaram 2 anos juntos, o que implica que já fazem 2 anos que ele terminou com a Naomi. Do pouco que a gente observa as cenas excluídas, a personagem entra em contraste com a Clementina, pois as duas parecem ter personalidades bem diferentes. Pequena pausa para um aviso, mesmo citando brevemente, vim avisar que a cena a seguir se trata de um assunto que pode gerar desconforto em alguns telespectadores. O aborto. Caso você se encaixe nesse quadro, eu vou deixar 1 minuto aí na tela para você poder pular essa parte. Não foi a cena que foi excluída, mas um breve diálogo que faz toda a diferença, pelo menos pra mim. Isso traz muito mais profundidade pra relação da Mary com o Mierzwiak, porque até então a gente sabe que a Mary tem essa atração e até é engraçadinho algumas cenas que ela fica puxando o saco e tudo mais. This is a hoax, right? This is Clem. I assure you no. No. E algo que me surpreendeu, na verdade, é que quando eu fui assistir no cinema, as cenas que o pessoal mais deu risada foram com a Mary. Mas agora, voltando pra esse diálogo excluído, a cena se passa quando a Mary descobre que passou pelo procedimento e tá procurando a fita dela. Ela encontra e começa a escutar. Até então, tudo isso tem no filme, exceto por um detalhe. I knew something was going to happen. Something wonderful. Then he said, I have to get him, you know, an abortion. An abortion. Eu fiquei muito em choque quando eu vi essa cena, porque atribuía até mais significado ao fato dela ter devolvido as fitas pra todo mundo no final. Com certeza, descobrir que você passou por um procedimento como esse já é um choque muito grande, mas agora com esse fator é ainda maior. Isso sem contar que quando escutamos o áudio dela prestes a passar pelo procedimento, ela se mostra confusa e chorosa. A decisão de apagar as memórias, aparentemente pressionada pelo doutor, não vem só de esquecer um caso amoroso, mas de esquecer esse episódio traumático de sua vida, ao qual talvez nunca conseguisse superar. You look at a baby and it's so pure and so free and so clean, and adults are like this mess of sadness and phobias. And Howard just makes it all go away. E agora, falando de uma cena mais engraçadinha, fizeram uma propaganda pra Lacuna que exala aquela vibe anos 2000. Vou deixar um pedacinho aí. Don't forget, with Lacuna, you can forget. E aos curiosos, eu vou deixar o link da playlist na descrição com alguma dessas cenas apagadas que você pode conferir agora com mais calma. E agora eu vou finalizar esse capítulo falando sobre 2 histórias engraçadas por trás das cenas. Uma delas, o Jim fala sobre um dia que ele considera o mais difícil de gravação, todos estavam bem cansados e a Kate até desmaiou naquela banheirona quente. Ele ficou bravo porque o Michel queria gravar a cena, ele ficava muito imerso naquilo e ficava tipo, tirem ela daí, pega o corpo e continue suas coisas. I was out of my mind. I got into the male protector role and things like that, and then ended up like he's chasing me around, you've got to get back in the tub, you've got to get back in the tub, and I'm like, eu dou muita risada com essas caras do Jim Carrey, mas eles realmente quase brigaram. Teve uma hora que o Jim virou pra ele, fez aquele olhar, e o Michel falou, você vai me dar um soco na cara? E o Jim Carrey falou, eu acho que não. E na mesma noite, não me pergunte o porquê, temos essas filmagens do Jim Carrey andando num carro-cama. Eu não entendi muito bem o contexto, lembrando que todos os vídeos que eu utilizei aqui de entrevistas, tudo vai estar aí na descrição, mas você pode dar uma olhada e realmente, às vezes nem precisa de um contexto, né, porque é só fabuloso. Com isso, encerramos esse capítulo e vamos para um que foi o que me impulsionou a fazer esse vídeo.
Nós vamos assistir Eternal Sunshine of the Spotless Mind. E está chovendo. Era uma garoa que vinha, parava, a gente não sabia como iria ser, mas estava um dia bem friozinho pra gente entrar no clima do filme mesmo. E aí foi todo aquele processo de pegar ônibus, pegar metrô. Nisso, antes a gente deu uma parada no Tucuruvi, porque tava tendo uma exposição de Hot Wheels, mas não ficamos lá por muito tempo. Também tinha esse lugarzinho com alguns livros baratos e eu tava procurando algo relacionado a dinossauros, e foi a única coisa que o Victor conseguiu encontrar. E depois de uma escalada na montanha densa, com ventos muito turbulentos, nós conseguimos chegar na Paulista. Fomos na passagem literária, onde eu comprei um dicionário visual Universo Dinossauros, Antigas Civilizações e Vida Pré-Histórica do Jornal da Tarde, o que foi um ótimo achado. No estabelecimento tava tocando essas músicas muito legais e quando eu fui pesquisar descobri que era da mesma banda, uma banda chamada Pilon e o álbum chamado Chomp. Eu nunca escutei falar sobre, mas já adorei. Ficamos mais um tempinho dando uma olhada nos livros e tem umas coisas bem interessantes, é um lugar que com certeza vale a pena dar uma passada. Próxima parada que já é bem ao lado da passagem literária, o Reag Belas Artes, não sei como falar, antes era Petra Belas Artes, mas aí mudou de patrocinador, então a fachada que antes era laranja, agora tá verde. Ainda não tinha dado o horário da nossa sessão, mas passamos lá pra ir ao banheiro e, coincidentemente, descobrimos que estava tendo uma exposição de algumas pinturas. Ficamos um tempo observando e conversando. Eu queria disponibilizar o áudio, porém ficou muito barulhento e mesmo usando o anti-ruído continua inaudível, então vocês vão ter que imaginar aí sobre o que a gente estava conversando. Sempre costuma ter esses eventinhos diferenciados no Belas e por isso que é tão importante seguir a página deles para você ficar atualizado dessas novidades. Às vezes tem exposição de quadros, feira, ou se você for um desatualizado como eu, só vai passar ali na frente e descobrir por acidente. Do Pinochet. Aí, ó, Gilberto Gil. Tem o nome dos crias aqui, ó. Caetano Veloso. Fomos no IMS Paulista, mas não ficamos lá muito tempo. Eu sei que de vez em quando rola umas exposições de fotografia de graça, mas acabamos só dando uma olhada nos livros mesmo. Lá tava meio cheio, a gente ainda queria passar na livraria e o tempo tava meio curto. Aliás, olha que legal essas pessoinhas desenhadas, é uma coisa que eu nunca tinha reparado antes. E agora a nossa última parada antes de assistir ao filme, a Cafeteria Sujinho, que é um lugar que eu particularmente amo. Sempre que dá eu vou lá quando eu tô pela Paulista. Almoçamos. Agora nós vamos pro cinema, porque faltam uns 9 minutos pra começar o filme. 9? Por aí. Bora. Esperando você pegar. O brilho eterno de um cu sem lembranças. É brincadeira, hein? Ir ao cinema é uma experiência muito gratificante pra mim. Eu sou meio emotiva com muitas coisas idiotas, mas entrar na sala é um momento que me marca muito por algum motivo, ainda mais por se tratar de um filme que quase não deu pra eu ir assistir no cinema. Quando eu abri o anúncio já tava tudo esgotado, que me deixou muito mal, e por sorte abriram uma sessão extra que eu fui lá correndo, peguei os 2 últimos lugares que faltava ali na frente, que eu achei que seria um lugar muito ruim, mas acabou sendo um lugar muito bacana. Eu queria muito ir nesse Sonoriza, não só pela oportunidade de estar vendo meu filme favorito num telão, mas porque eu amo essa trilha sonora. Eu já escutei ela tantas vezes a caminho da Paulista, observando janela de metrô, ainda mais por estar acompanhado do Victor, que é um grande parceiro meu, um grande amigo de longa data. Era meu filme favorito, a trilha sonora favorita, ao lado da pessoa favorita, e aí eu vi aquela tela da Focus se desmanchando e eu comecei a chorar ali mesmo. Random thoughts. Valentine's Day. I will try to remember you. Let me hear. Here's the thing. With the sort of smooth across. Showtime to kick off. Tem algo de completamente maravilhoso em compartilhar essas experiências numa sala cheia de estranhos que estão ali pela mesma motivação. Poder escutar a trilha sonora de um filme pessoalmente é algo tão imersivo, é algo que mexe tanto com a gente, porque, meu, eu sinto que eu chorei muito pelo filme, sim, mas muito pelo trabalho do Caranguejo Escorpião, essa dupla maravilhosa que tá tocando agora. Foi uma linda homenagem de aniversário de 20 anos do filme, eu faria de tudo pra viver esse dia de novo. E se você também foi no Sonoriza e quiser compartilhar sua experiência aí nos comentários, sinta-se à vontade, ou caso você não foi, mas gostaria de ter ido. Nossa, você... Tadinha. Oi... Estamos voltando da sessão de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu chorei muito. O Victor, eu escutei umas fungadas de você. Você chorou? Oi pessoal do canal da Ana, eu sou o Victor, eu assisti o Brilho Eterno com ela no Belas Artes, no Sonoriza. Essa foi minha segunda vez assistindo, eu havia assistido
a primeira vez com a Belle também, há uns 2 anos atrás. E eu não sei se por ser imaturo ou por não estar levando tão a sério, não estar prestando tanta atenção na época, o filme não me mexeu tanto comigo, foi uma coisa que eu gostei, mas não me marcou. E dessa vez, talvez por estar um pouco mais maduro, me tocou muito mais, eu pude me ver muito mais nos personagens, pude me concentrar mais, e pela imersão, né, que o Sonoriza trouxe também, com as músicas, com os sons, com toda a experiência sensorial que o Gondry cria, e o roteiro do Kaufman faz, é muito mais triste do que eu lembrava. Ele bate forte, cutuca a ferida forte mesmo, bem mais do que eu lembrava. Mas ele também não é nada muito complexo ou muito, meu Deus, impossível de assistir. Não é um Tarkovsky, tipo, das coisas das memórias, tal. Ele é mais... Ele é simples, mas ele também é complexo, e ele é bonito, e ele é triste, mas ele também é leve, ele é engraçado, na medida do possível. E é um filme muito bom, muito melhor do que eu lembrava. Foi uma excelente pedida ter revisto, ainda mais com a Ana, ainda mais naquele cinema, naquela experiência. Foi muito legal. Comemos bolinha de queijo, tomamos Coca-Cola enquanto esperava o ônibus e chegando em casa fizemos um chá porque estava um dia bem frio. E foi basicamente isso. Foi um dia muito legal e muito especial por N motivos, então quis registrar e compartilhar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o filme também. Estávamos moços bem estilosos e o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que esses 30 minutos compensem o 1 mês que eu fiquei sem postar e agora até o próximo mês.